entramos em oração na Tua santa e gloriosa presença, gratos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Meu Deus, ainda que já nas horas finais desse dia, ainda é o primeiro dia da semana, e nós estamos aqui, Senhor, porque entendemos o Senhor deve ser a nossa prioridade. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor. Estamos aqui para adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo e expressar nosso amor, nossa dependência do Senhor. Nós temos consciência, meu Deus, que nada somos, nada podemos sem o Senhor, e que aquilo que nós obtermos sem a bênção do Senhor é bem provável que não permaneça em nossas mãos. Então nós não queremos nada que não venha das Tuas mãos. Nós não queremos levantar um prédio, um edifício em cima da areia, porque isso vai demandar um esforço, um trabalho, uma dedicação, que no fim resultará em nada. Então nos guarda, meu Deus, nos guarda de agirmos ao nosso modo, tentarmos resolver as coisas do nosso jeito. Nos guarda das precipitações, de sermos precipitados, como Abraão e Sara foram na tentativa de formar uma família, quando deveriam ter confiado, descansado e esperado pelo Senhor, pelo agir do Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, como nós ouvimos pela manhã, crer no que a Sua palavra diz. A Tua palavra afirma, garante que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Então, meu Deus, ainda que tudo pareça parado, ainda que tenhamos essa sensação de que não estamos progredindo, avançando, ainda, meu Deus, que como o servo do Elias trouxe repetidas vezes a mesma informação de que nada estava acontecendo, o cenário era o mesmo, ajuda-nos a crer como Elias, que sim, a qualquer momento, de um momento para o outro, tudo vai mudar, e uma chuva pesada de bênçãos vai descer sobre aqueles que têm plantado e não retiraram a sua mão, continuam plantando. Tudo que nós temos que fazer, meu Deus, é continuar plantando a boa semente, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, sem nos desviarmos, sem baixarmos a nossa mão, sem, meu Deus, tirarmos conclusões precipitadas com base no que estamos vendo, ouvindo, sentindo de negativo. Ajuda-nos, meu Deus, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, porque sim, o Senhor está trabalhando em nosso favor. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor se apresenta inúmeras vezes soberano. Tu és o Deus soberano. Todo poder pertence a Ti, todo poder está nas Tuas mãos. E quando chega o momento do Senhor agir, do Senhor mudar situações, é como nós vemos nas Escrituras, de um momento para o outro, grandes viradas aconteceram. José acordou no calabouço, mas adormeceu no palácio como governador do Egito. Quando chegou o momento, meu Deus, o Senhor levantou Davi e o assentou no trono, como há muito tempo já havia acontecido espiritualmente. O Senhor já havia feito dele rei. Senhor, nós temos N passagens bíblicas que mostram que de um momento para o outro tudo pode mudar. Aquilo que parece intransponível, aquela muralha que parece intransponível, aquele problema aos olhos humanos impossível de ser solucionado, resolvido, com uma palavra, uma ordem tua, pode ser completamente mudado. Deus, ajuda-nos a confiar no Senhor,
lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sim, até aqui o Senhor nos sustentou, tem cuidado de nós. Nós podemos, sem dúvida, dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E se o Senhor nos trouxe até aqui, vai continuar nos levando além. O propósito é esse. O Senhor está nos conduzindo para uma glória maior. Que isso possa gritar e arder nos corações. Que o Senhor está nos levando para algo muito maior. E que nada, meu Deus, seja tão forte, nada seja mais forte do que essa certeza em cada coração de que o futuro lhe reserva, lhe aguarda surpresas maravilhosas. Meu Deus, o Senhor já nos ensinou que nós é que criamos o nosso futuro. Nós é que criamos o nosso futuro, com declarações, com confissões de fé. Então, meu Pai, ajuda essa pessoa, não falar o que está vendo, não se envolver com o momento, meu Deus, mas falar e declarar aquilo que deseja viver, chamar as coisas que não são como se já fossem, trazer à existência a vida, a realidade que sonha viver. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu oro para que o Senhor assuma o controle desta reunião, que o Senhor fale conosco, meu Deus, que o Senhor realmente esteja aqui no comando, na direção, porque sem o Senhor nada faz sentido. Se o Senhor não estiver aqui, meu Pai, não tem por que estarmos também. Então se faça presente, fala aos nossos corações, amplia, renova a nossa mente. Meu Deus, o ponto de partida é esse, a mudança da mente. Então nos ajuda, Senhor, a renovarmos a nossa maneira de pensar. Ajuda-nos, meu Deus, a alinhar os nossos pensamentos aos teus, fazer dos teus pensamentos os nossos, pensar como o Senhor pensa, para agir como o Senhor age, falar como o Senhor fala, ter o comportamento, a atitude que o Senhor, meu Deus, quer que tenhamos, em nome de Jesus. Que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com o Senhor, no falar, no pensar, no agir, no lidar com os problemas, com as adversidades, com as pessoas, que quando olharem para nós possam enxergar o Senhor. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, meu Pai, em nome de Jesus. Assuma o comando dessa reunião, que todos saiam daqui bem melhores do que entraram, que tudo seja feito para a honra e para a glória do Senhor. Que o Senhor cresça, eu diminua. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. As nossas vitórias, pega o Espírito. E que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. Diga 10 vezes mais: incomparável será este ano na minha vida. Diga: eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Deus quer que cresçamos. Efésios 4,15 diz exatamente isso. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade. E a verdade é Jesus. E a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4,14 diz o propósito disposto para nós. Diga comigo: não é que continuemos como crianças. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. O objetivo do nosso Pai Celestial é que eu e você cresçamos, amadureçamos. Ele quer que desenvolvemos as características de Jesus Cristo. Infelizmente, não poucas pessoas, muitas, milhares de pessoas, de cristãos, apenas envelhecem, nunca crescem, nunca amadurecem, né? Apenas estão adquirindo anos de vida cristã, mas não obtendo maturidade. Por isso que o salmista, eu vou ler inclusive esse texto, o salmista ele faz essa oração pedindo
que o Senhor o ajudasse, né? Não só viver o natural, né? O natural é envelhecer. Todos nós, querendo ou não, estamos a cada dia envelhecendo, né? Então, todos nós vamos nos tornar pessoas no futuro, velhas, bem avançadas em idade, se o Senhor não nos chamar antes. Mas como a bispa sempre diz, nós podemos nos tornar velhos, porém sábios. Sábios. E a sabedoria começa com temor a Deus, e sabedoria nada mais é do que você fazer escolhas corretas. Viver de tal forma que você, através das suas atitudes e escolhas, beneficie a sua vida e a vida dos outros. Você atraia o favor de Deus para a sua vida e seja uma bênção na vida dos outros, né? Então, nós não podemos parar num tempo. Muitos emperraram numa perpétua infância espiritual e espiritualmente ainda estão nas fraldas, usando, né, chupeta, mamadeira. Você há de convir comigo que seria muito estranho, muito feio eu subir aqui, né, de chupeta, por exemplo. Não cabe mais para uma pessoa que já é adulta. Então, o que o Senhor quer que nós entendamos é que muita coisa já não cabe mais na vida de cristãos que já receberam o suficiente para pensarem, falarem, agirem, se comportarem, lidarem com as coisas de outra maneira. Já não cabe mais aquelas imaturidades e infantilidades, né, de quando você talvez era um bebê na fé. Não um bebê na fé, alguém está começando agora, ao mesmo tempo que, se ele vive aquele primeiro amor, é aquela pessoa disposta, dedicada, sabe? Aquela pessoa que tem até um entusiasmo para falar de Jesus, para estar na igreja. Ao mesmo tempo há uma fragilidade, ela se ofende com facilidade, ela se escandaliza, né, facilmente, né? Do mesmo jeito que ela está ali apaixonada, ela pode se decepcionar terrivelmente com algo, porque ainda há uma imaturidade, né? Tem gente que até hoje encara problema como problema, enxerga problema como problema e não como oportunidade, o que revela também uma imaturidade, uma vez que a palavra diz que todas as coisas, não algumas coisas, mas todas as coisas, diga todas as coisas, completa para mim. O quê? Cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, não algumas coisas, né? Nós temos visto Deus, Ele aproveita tudo, e nós temos visto aí tantas pessoas que erraram, que cometeram erros, e agora, né, estão usando dos próprios erros, das experiências negativas que tiveram, para ajudar outras pessoas. Por quê? Porque Deus transformou aquela maldição em bênção. Deus está usando agora aquele erro para algo, né, positivo, para favorecer outras pessoas. Enfim, Deus aproveita tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu realmente entendo isso, creio nisso, eu vou ter uma postura diferente diante de um acontecimento negativo. Eu não vou ter aquela reação comum de se chatear, de se amargar, de chorar. Outrora, fazer como o povo de Israel, né? Falar em voltar atrás, desistir, parar com tudo. Enfim, nós precisamos crescer, né? E um sinal também de maturidade é quando a pessoa, né, não foca mais apenas a solução de um problema. O foco
de muitos, infelizmente, não é crescer na fé, mas solucionar um problema. Solucionar uma questão. E a prova nós podemos tirar agora, nessa semana que passou, hoje, por exemplo, a quantidade de pessoas que estiveram domingo passado, finalizando o propósito, pegando o azeite. A quantidade de pessoas desse domingo já foi inferior. Né? Que mensagem essas pessoas estão mandando para Deus? Como será que Deus está recebendo essa atitude, esse comportamento de tantas pessoas que se comprometem por um tempo, mas quando aquele propósito termina, o que ela fez não é mantido, o compromisso que ela assumiu não é mantido, né? Assim, é só você que é casado, por exemplo, olha, eu vou me comprometer com você, né, por 7 semanas, depois eu já vou viver a minha vida sem responsabilidade. Ninguém quer um compromisso assim. Ninguém aceita esse tipo de... Isso não é relacionamento. Isso não é compromisso. Né? Infelizmente, é aquilo que a bispa já falou. Tem gente que quer com Deus, traz para o relacionamento com Deus esse padrão aí fora. Onde as pessoas têm intimidade, querem ter intimidade, mas não quer ter compromisso. Entendeu? Aí fora é comum. A coisa mais comum é a pessoa sair num dia à noite, conhecer alguém que nunca viu, né? E ir para a cama com ela, ter intimidade com ela. E no dia seguinte cada um segue o seu caminho. E muitos sequer, né, se perguntar qual o nome, nem sabe o nome da pessoa. Por quê? Só quer a intimidade, quer o prazer, mas não quer o compromisso. Que vai envolver renúncia, entrega, que vai exigir muito mais. Então as pessoas vêm para a igreja com essa mentalidade, eu quero os benefícios da fé. Eu quero desfrutar do que Deus tem para me oferecer. Mas eu não quero me doar, eu não quero me oferecer como um sacrifício vivo, eu não quero renunciar a nada, eu quero que Ele mude a minha vida, mas eu não quero ter que mudar. Não funciona assim. É por isso que algumas pessoas, né, não permanecem, não criam raízes, porque elas estão pulando de galho em galho, buscando apenas a solução de um problema, vivendo só para essa vida, sem perspectiva de eternidade, sequer pensam na vida após a morte, que deveria estar em foco, né? A vida eterna, a salvação da alma, como nós sempre falamos ao término de cada reunião, essa é a minha maior riqueza, a salvação da minha alma. Por quê que nós repetimos isso todo final de culto? Porque é o que tem que estar em foco. Nada é mais importante que isso. Jesus disse que você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma, do que adianta? Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Deus quer que cresçamos e que vivamos para algo maior. Em Efésios 4:13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus, a unidade. Quando uma pessoa realmente conhece a Deus, crê em Jesus, um padrão vai ser visto, vai ser estabelecido e vai ser visível. Uma pessoa que realmente crê em Jesus não consegue mais continuar sendo a mesma pessoa. Ele dividiu a história. A história, o mundo se divide em antes e depois de Cristo. Então uma pessoa que realmente crê em Jesus não consegue, se ela mente, ela não consegue mais continuar mentindo. Aquilo vai incomodar, né? Então, quando uma pessoa realmente crê em Jesus, conhece o Filho de Deus, esse conhecer fala de intimidade,
Né? Você vai encontrar muito na palavra, e o fulano conheceu a sua mulher, fala de intimidade, intimidade profunda. Então, quando há essa intimidade, esse conhecimento, que é esse relacionamento íntimo, a pessoa é transformada. Nós, quando convivemos com uma pessoa por muito tempo, começamos a pegar o jeito dela, as expressões dela, né? Se não vigiarmos até o jeito de andar, o jeito de gesticular, nós vamos nos parecendo com aquela pessoa com quem nós estamos convivendo. E a ideia é que ninguém seja mais íntimo de você do que o Senhor Jesus. Quanto mais relacionamento, né, intimidade com Ele, mais parecido você vai ser com Ele. Então, essa fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, né, uma unidade. É onde você vê como acontecia com a igreja primitiva, uma só fé, um só coração, um só espírito. A Bíblia diz que era uma a mente, o coração daquele povo. Sabe aquela coisa, viu todos? Todos pensavam do mesmo jeito, falavam a mesma língua, tinham o mesmo espírito. E é isso que Deus busca. Então está aqui, ó, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Nós estamos nesse processo e esta deve ser a nossa ambição, o nosso desejo, porque crescimento não é voluntário. É preciso uma decisão, a decisão de crescer, de melhorar, de evoluir, dia após dia. Né? Ter esse entendimento, nós não somos um produto pronto e o nosso alvo é Cristo. Eu quero e eu vou perseguir a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. E olha só, quando isso acontece, quando a pessoa atinge a maturidade, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Ou seja, prova de maturidade, de que você alcançou a maturidade, é quando você se torna uma pessoa de convicção. Você sabe quem Deus é, logo você sabe quem você é, onde você deve estar, o que você deve fazer. Você já não depende mais de aprovação, de opinião. As opiniões, os elogios, as críticas não mexem com você, porque agora você sabe quem é. Porque sabe quem Deus é, porque se relaciona com Ele. Então você tem segurança, você tem identidade. Não é qualquer conversa, qualquer argumento. Aliás, nem mesmo argumentos convincentes te convencem, fazem você abrir mão da sua convicção. Não, você morre por aquilo que você acredita. Deus está à procura de um povo assim. Né? Esse é o ano de 10 vezes mais. E nós temos que, né, nós falamos que esse seria um ano onde nós falaríamos o ano todo sobre isso. O ano todo lembraríamos a decisão tomada por Daniel, que influenciou os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles decidiram não se contaminar. E nas outras situações e ocasiões, você vê eles tomando a mesma decisão por Deus, por agradar a Deus, ainda que isso me resulte, né, em morte física. Eu prefiro a fornalha, eu prefiro a cova, né? Eu abro mão do que for preciso, mas eu não vou perder com Deus. Eu perco a vida, mas eu não perco o que eu tenho com Deus. Deus está à procura dessas pessoas. Sabe, eles foram levados para a Babilônia. Os seus nomes foram trocados. O objetivo era desaculturá-los. Era arrancar aquela fé que eles tinham, a cultura que eles tinham, e introduzir a cultura babilônica. Mas eles estavam lá, num lugar de extrema idolatria, onde os costumes eram diferentes, as comidas eram consagradas a ídolos. E eles, por suas
por serem pessoas convictas, não sofreram a influência, mas influenciaram. Impactaram aquele lugar, impactaram reis, imperadores. Eles não absorveram a cultura, eles influenciaram, eles impactaram. E é isso que Deus espera do seu povo, essa maturidade. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, diga comigo, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, um outro sinal de maturidade é quando você, que faz parte desse corpo, do corpo de Cristo, você é um membro desse corpo, entende qual é a sua função, né? E exerce, cumpre com a sua função. Desenvolve a sua função, de modo a contribuir com o crescimento, o desenvolvimento de outras pessoas. Ou seja, se eu não estou contribuindo com o crescimento das pessoas, de quem está à minha volta, então eu não estou exercendo a minha função, eu não estou me tornando cada vez mais parecido com Cristo, porque é impossível uma pessoa que busca isso não se tornar um servo. Tem um culto que a bispa fala das 4 faces de Cristo, dentre elas, né, tem a face, né, do servo, do boi, do servo. Então, o Senhor nos chama para servir. Então, se eu me apresento como um cristão e ainda penso mais em mim do que nos outros, eu não entendi o que é ser cristão. Se eu me apresento como cristão e vivo uma vida egocêntrica, só olho e só busco os meus interesses, não estou disposto a dar, a me doar, a servir, né? A viver para algo maior que a minha vida, eu estou vivendo uma religião fria, vazia, sem propósito. Eu não me tornei um cristão ainda de verdade, um servo de Cristo. Então, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir, né, sua função, ajuda as demais a crescer. Eu sei que eu estou atingindo aí a maturidade quando o meu estilo de vida, o meu comportamento, né, contribui para o desenvolvimento de outras pessoas. Quando eu contribuo para o crescimento de outras pessoas, então eu estou entendendo, né, para o que fui chamado e qual o propósito da minha vida. Em Mateus 9:9, o Senhor faz um convite aqui, ó. Fez um convite a Mateus e faz a nós. Venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Então, assim como nós, né? Eu não penso, a bispa também já falou sobre isso, e quando decidiu, né, fez aquele voto com Deus no hospital, dizendo que viveria para o reino, para a obra, se Deus restaurasse o braço do Murilo, ela sabia que a vida dela ia mudar, mas ela não tinha noção, né, do quanto isso iria exigir dela. Ela sabia que as coisas não iam ficar do mesmo jeito, mas ela não tinha o entendimento que tem hoje do que é viver para o reino. E assim eu penso que cada um que hoje vive integralmente para a obra, principalmente, né, os mais novos, quando decidem vir, logo que conclui, né, assim foi o meu caso, logo que eu concluí os estudos, eu vim para a obra, eu não tinha noção do que é a obra de Deus, eu não tinha noção, senso, né, de missão,
Então a gente vai, com o tempo, com a palavra, né, adquirindo esse entendimento, essa maturidade do que é viver com propósito, do que é servir a Deus de verdade. Mas o que o Senhor espera é isso, né, que eu tome a decisão de segui-lo. Que eu tome. Você vê que o Pedro, por exemplo, era imaturo, era inconstante, né, era precipitado, era aquele sujeito 880, não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Mas Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então, Senhor, me dá um banho inteiro. Não é assim também. Né? Era o sujeito que queria aparecer, que falava mais que a boca. Era imaturo. Né? Era imaturo. Era inconstante. Mas chegou onde tinha que chegar. Cresceu. Amadureceu. O mesmo Pedro que negou Jesus, morreu numa cruz, crucificado de cabeça para baixo. O sujeito que tinha tanto medo da morte, que até proferiu maldições para despistar, né? E não ser tido como discípulo de Jesus, de tanto medo que estava. É aquele sujeito que nós vemos em Atos, dormindo, na prisão, sabendo que no dia, ao amanhecer, seria submetido a julgamento e morto, condenado à morte. Porque isso já havia agradado, a morte de João tinha agradado o povo e ele foi preso por esse motivo. Porque Herodes queria isso, agradar a massa, a maioria. Então, mandou prender Pedro também. Resumindo, ele ia morrer no dia seguinte. Ele estava lá dormindo, tranquilamente. Tranquilamente. Então isso mostra o tanto que esse homem desenvolveu, evoluiu, cresceu, né? Então o Senhor quer que apenas tomemos essa decisão de segui-lo, de nos tornarmos um discípulo de Jesus. Porque ainda infelizmente há muito mais fãs de Jesus do que discípulos de Jesus. Há muito mais pessoas que estão naquela condição, né, de um consumidor do Evangelho, do que um propagador, alguém que está empenhado em propagar, em contribuir para o crescimento do reino, da obra de Deus. Então não quer tirar, não quer colocar, não quer dar. Então o discípulo é aquele que segue as pisadas do Senhor, que vai estar com Ele em todo o tempo, né? Não somente nos momentos agradáveis, mas também nas dificuldades. Esse é o discípulo de Jesus. Agora, um simpatizante, um visitante, é aquela pessoa que nitidamente não quer se comprometer, não quer dar um passo além, não quer avançar, né? Então, é assim, do mesmo jeito que uma pessoa que quer compromisso não vai aceitar, né, o outro ali naquela enrolação, né, só querendo tirar proveito, né? Isso é a direção que nós damos para muitas pessoas, infelizmente, que às vezes estão lá cegas por um sentimento, né? Sabe, a pessoa fica ali enrolando, dizendo que ama, que gosta, mas nunca avança para o próximo passo. Nunca formaliza ali um compromisso, né? Vive adiando essa decisão. Mas quer intimidade, quer ter prazer, quer ter todo aquele envolvimento, mas não quer assumir a relação. Quantas vezes eu já falei para pessoas, larga a mão disso, para de perder tempo, né? Então, há tanto tempo juntos aí, não avança o negócio. Quem não quer? É ele que disse que não é o momento, não é a hora, tal. Enfim, então, vai esperar até quando? Toma uma decisão, né? Mesma coisa com Jesus. Você não pode ser um ficante de Jesus, não. Você não pode aceitar permanecer nesse lugar raso de um ficante, de um visitante. Tem que se tornar um discípulo, tem que se membrar, tem que se batizar, tem que assumir um compromisso com o Senhor, tem que avançar, tem que desenvolver um ministério, como falamos semana passada.
Deus quer que você tenha tanto um ministério quanto uma missão. Deus quer que você tenha um ministério, que é um trabalho junto aos que creem, e a missão de falar de Jesus, testemunhar acerca de Jesus, que é o seu trabalho junto aos que não creem. Então você tem tanto um trabalho para realizar dentro da igreja, quanto fora da igreja. E qual trabalho está realizando? Já desenvolveu um ministério? Eu não sei o que fazer. Como a bispa sempre me fala, não sabe o que fazer, começa na intercessão. Porque ninguém pode dizer que não tem chamado para orar, nem para evangelizar. Duas coisas que ninguém pode dizer, esse não é o meu chamado. Todo mundo foi chamado para ser um intercessor, para ser uma testemunha de Jesus. Começa por aí. Começa a orar, depois você descobre outras áreas, e vai avançando. Né? Deus não fez você com dons e talentos sem propósito. Cada um de nós temos dons, temos talentos. Alguns dons e talentos você descobre na obra. Tem gente que descobriu talentos na obra de Deus, quando se dispôs, né, a atuar no ministério infantil, descobriu ali aquele talento para lidar com crianças, para ensinar crianças, outros na área do louvor, e assim por diante. Tem gente que usa o seu talento, né, para cozinhar, para ajudar nos trabalhos sociais, apoiar na cozinha. Enfim, cada um de nós temos um trabalho, um ministério para desenvolver. Tem gente que gosta da limpeza, gosta de limpar, de organizar. E ele serve dessa maneira. Tem gente que alivia demais. Demais, principalmente os internos, com aquele meio período, ou um dia que ele separa para vir aqui limpar. Tem gente que todo dia está aqui 6:30 da manhã para cuidar da porta. Isso alivia demais. Porque o trabalho não para, a obra não para. Sempre tem o que fazer. Sempre há o que fazer. Então, é o que a Bíblia diz aqui. Cada um cumprindo a sua função, contribui para o corpo desenvolver. Agora, imagine você ter que fazer com os seus pés o que você faz com as suas mãos. Tem gente que desenvolve. Nós já vimos aí vídeos de pessoas que nasceram sem os braços e tiveram, mas é muito mais dificultoso. Agora, o ouvido não pode fazer o que a mão faz. Ou seja, tem algo que você, não eu, você pode fazer, pode realizar, que eu não posso fazer. Você tem um dom, você tem um talento, você tem algo que não é outro que vai fazer, é você que vai fazer. É a sua função no reino. Quem está entendendo, pessoal? Então, expande a sua mente. Não viva só para essa vida. Não viva só para a sua vida e para essa vida terrena. Deus chama para mais. Aqui, vamos repetir isso aqui, por gentileza. Nada molda mais nossa vida que os compromissos que escolhemos fazer. Então, nada molda mais a nossa vida que os compromissos que escolhemos fazer. Os nossos compromissos podem nos envolver ou nos destruir. De qualquer forma, serão determinantes para a nossa vida. Diga-me com quem você está comprometido, e eu lhe direi aonde você estará em 20 anos. Nós nos tornamos, diga assim, nós nos tornamos aquilo com que estamos comprometidos. Tem gente, infelizmente, que só assume compromissos superficiais, com valores conflitantes, incompatíveis com a vontade de Deus, que leva, à frustração, uma vida medíocre. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer, ficar famoso. Tem gente que o único foco dele é ter, comprar, dar a sua carne. Quer dizer, vive só para essa vida. E observe quem vive assim. Por mais que dê a sua carne, e o maior exemplo disso é Salomão, quando decidiu não se negar nada, não negar nada do que os seus olhos desejaram. Você encontra aquele homem frustrado, tendo tudo e ao mesmo tempo não tendo nada, não encontrando prazer em nada, sentir em nada. Você vai encontrar muitas vezes
no livro de Eclesiastes, ele usa a expressão, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Nós estamos falando do homem mais rico que já pisou nessa terra, que experimentou de tudo, provou de tudo. Mas a partir do momento que só passou a viver para essa vida e não para Deus, para agradar a Deus, não para um propósito maior, as coisas perderam a graça, perdeu o sentido. O vazio tomou conta. Nós temos que entender que nós somos seres eternos. Esse corpo perece, mas a alma não. Nós somos seres semelhantes a Deus. Nós temos um espírito que volta para Deus, uma alma que não morre. Eu não posso viver só para essa vida. Não posso. O que você tem ajuntado? Você tem trabalhado para ter galardão no céu? Para juntar tesouro nos céus? Porque aí está a sua verdadeira riqueza. O Senhor ainda fala, não acumulem tesouro na terra. Então eu não vou estudar, não vou trabalhar, não vou sonhar, mas não é isso. Viva, lute por cada um dos seus sonhos. Você faz parte de um ministério que está sempre te impulsionando a crer e lutar por mais, porque Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos, mas sempre com propósito. Riqueza tem propósito. Dinheiro na mão do crente tem propósito. Se eu não entender sobre isso, eu posso até adquirir uma riqueza, mas vai ser aquela riqueza improdutiva. Está aí, não junteis tesouros, para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam. Não viva para ter, viva para ser. Não viva só para aquilo que é perecível, tangível. Viva em busca o intangível. Ajunte tesouro nos céus. O que é o que você realmente leva daqui, o que você faz para o reino, para o próximo, para as pessoas. Amém, gente? Não seja um cristão de título apenas, mas que o padrão ainda é mundano, a mentalidade ainda é a mentalidade do ímpio, daquele que só está preocupado com o que vai comer, beber, vestir. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Faça essa oração todos os dias. Ajuda-me, Senhor, não apenas envelhecer, mas obter sabedoria. Sabedoria. Provérbios diz que nós devemos usar tudo que nós temos para adquirir sabedoria. Busque mais que o ouro, mais que a prata. Busque a sabedoria, a capacidade de fazer escolhas corretas, a capacidade de escolher e decidir em conformidade com a vontade de Deus, porque você pode ter muito, como Salomão tinha, mas ter a sensação de não ter nada, porque se você não estiver onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus te mandou fazer, essa é a sensação que você vai ter. A bispa tem falado, já falou algumas vezes nesses últimos dias, que o melhor lugar do mundo é onde Deus mandou você estar, ainda que seja o pior, ainda que seja o mais difícil. É onde Deus mandou você estar? É onde Deus te colocou? É onde, por alguma razão, o Senhor está permitindo que você esteja aí? Esse é o melhor lugar do mundo. Bom, se é o melhor lugar do mundo, ainda que difícil, ao lado de pessoas difíceis, o que Ele espera de mim? Que eu tenha uma atitude amarga? Que eu reclame da situação, do momento? Ou Ele espera que eu viva aquele momento, com uma postura altruísta, positiva, que eu busque aprender o que Ele está me ensinando? O melhor lugar do mundo para José era, por um momento, a casa de Potifar.
Depois foi a prisão. Ele tinha que estar lá. Né? Era o melhor lugar do mundo. Era onde Deus permitiu. Porque se Deus não tivesse permitido, Deus poderia ter revelado ali, no momento, que tudo aquilo, aquela acusação de assédio, era uma mentira, era uma manobra ali, da mulher dele. O Senhor podia ter trazido tudo à tona? Podia. Mas ele foi injustamente lançado na prisão, acusado de um crime que ele não cometeu. Né? Ele não teve oportunidade para se defender, falar a sua versão. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus queria que ele passasse, fazia parte do processo. E quantas pessoas que estão sim num lugar difícil, num momento difícil, lidando com pessoas difíceis, só que esticando esse processo, o tempo desse processo, porque ao invés de entender o que Deus está ensinando ali, passarem pelo teste, terem uma boa atitude, darem uma resposta que agrada a Deus, estão amargos, estão ofendidos, estão reclamando, né? Estão tendo a pior atitude naquele lugar, estão incrédulos. Então, o melhor lugar do mundo é onde Deus mandou você estar, ainda que seja um lugar difícil, com pessoas difíceis. Encare como um teste e tenha a atitude que Deus espera que você tenha, para que você saia daí no tempo certo e avance para o nível, para o lugar, para a posição que você almeja. Aonde não há visão, a Bíblia diz aqui, ó, aonde não há visão profética, o povo perece. Visão é tudo. E a falta de visão, né, faz isso, faz as pessoas se enxergarem como um problema aquilo que é uma bênção. Né, enxergarem de forma negativa aquilo que está contribuindo para o desenvolvimento e o crescimento dela. Faz elas reclamarem, né, daquilo que é uma oportunidade para ela. Enxergarem a oportunidade como um problema. Golias, eu sempre dou o exemplo do Davi e Golias, que é claro, né? O que todo mundo viu como um problema, ele viu como oportunidade. Diante da oportunidade, todos estavam tendo uma atitude negativa. Falando do Golias. Com certeza, ao falarem um com o outro do Golias, eu fico imaginando, né? Com certeza alguns diziam, até quando, né? Será que ninguém vai resolver esse problema? Será que ninguém vai fazer algo acerca disso? Será que ninguém vai enfrentar esse gigante? Até quando vamos passar por isso? Então tem gente que está assim. Reclama, lamenta, questiona, mas não vê como oportunidade o que está diante dela. Aí chega o Davi, vê como oportunidade, encara, enfrenta, vence. Né? A partir daquele momento, vive uma virada, porque o sujeito era desconhecido, ainda estava no anonimato, né? Mas daquele momento em diante se tornou um herói nacional. Aí, merecidamente, é honrado por aquela conquista, só que aí começa, né, os invejosos, os que não fazem o que tem que fazer, e depois se incomodam com quem faz. Né? No caso, Saul. Saul ficou enciumado, porque deram a ele uma honra que, né, ele não julgou correto. Peraí, estão dando a ele, estão dizendo que ele matou, que eu matei milhares, e ele matou 10 milhares, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Quer dizer, o que falta para ele se dar um reino? Ficou enciumado, só que na hora de fazer o que tinha que fazer, ele não fez. Então tem gente que é assim, né? Reclama do problema, lamenta pelo problema, questiona o porquê do problema, mas não enfrenta o problema, não dá uma resposta positiva para aquela situação. Aí quando chega alguém e faz, não gosta. Então, visão é tudo. Nós não podemos perder os portais, as oportunidades que estão diante de nós. Né? Tem gente que,
por não ter essa visão, tem ficado para trás. Quantas pessoas que, por tratarem como menor algo que não era pequeno, podia até ser pequeno aos olhos, mas não era insignificante, não era pequeno, perderam oportunidades. E outros, né, que honraram aquilo, cresceram. Quantas pessoas que hoje estão se desenvolvendo, crescendo, justamente por ter essa visão, essa mentalidade, né? Ser fiel no pouco, honrar aquilo que foi confiado nas suas mãos. É pequeno, é pouco, mas é o que está nas minhas mãos, então eu vou honrar, vou fazer bem feito. A Bíblia deixa claro, quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre muito. Mas quem não é fiel no pouco, até o pouco lhe é tirado. Então, muda essa visão. Peça a Deus que te dê sabedoria, que te dê visão, porque onde não há visão, o povo perece, diz a Bíblia. Olha só o que diz em 2 Pedro 3,11. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Versículo 8, volto ao versículo 8 agora. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Então, o que o Senhor quer dizer aqui? O versículo-chave é o versículo 11. Ó. Tudo ao redor será destruído. Tudo passa. Céus e terra passarão. Tudo passa. Então a nossa vida deve ser caracterizada por santidade e devoção. Na NLT, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. O que Deus espera de nós? Que vivamos para algo maior, com a perspectiva de eternidade. Que entendamos que as nossas escolhas devem ser feitas em conformidade com Ele, com a vontade dEle, para o agradar. Você precisa levar isso muito a sério, porque alguns cristãos parecem, por mais que ouvem sobre esse assunto, parecem não se preocupar com isso, não se preocupar com a coisa mais importante da sua vida. Não levam isso a sério. Não vivem como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. E os sinais estão aí por toda parte. Nós estamos vendo, né, as mudanças e, com certeza, mais mudanças acontecerão. Os sinais estão se cumprindo. Então, a qualquer momento Jesus pode voltar, ou o Senhor pode nos chamar. E será que eu estou plantando para a minha eternidade? Eu estou vivendo com a minha cabeça nas coisas que são de cima? Ou estou só pensando nessas coisas terrenas, passageiras, perecíveis? Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele. Uma vez que você decidiu ser semelhante a Cristo, isso vai exigir que você tome decisões,
que você se livre de procedimentos antigos, velhos hábitos, que você descarte o velho homem com os seus velhos hábitos, se revista do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Se eu realmente quero me tornar como Cristo, eu vou ter que, de forma intencional, mudar a minha forma de pensar. Diga, intencionalmente. Mudar minha forma de pensar. Filipenses 2:12 diz assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual. Esse ponha em ação, né, e efetua em vocês, deixa claro, põe em ação sua parte. Né? Efetua em vocês é o papel de Deus. Nós temos que entender que o crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. Não acontece só pela sua vontade, nem só pela atuação do Espírito Santo. É uma cooperação. Eu preciso querer, diga, eu preciso querer, desejar, né? Porque se não houvesse querer, não haverá o esforço. As coisas que as pessoas dizem que são difíceis, que não conseguem fazer, mudar, na verdade não é que elas não conseguem, é que aquilo ainda não entrou dentro dela, que aquilo é necessário, aquilo é importante, aquilo vai ser benéfico para ela. Ela não se dispôs internamente. Porque a Bíblia diz que o que eu decidir, o que você decidir, você fará. Né? Observe a sua zona de interesse, como sobra disposição nas áreas onde você tem interesse. Né? Se uma pessoa gosta, por exemplo, de futebol, o único dia que às vezes dá certo da gente jogar um futebol é de domingo à noite. Nós estamos aqui, né, desde cedo. Né? Então, quando dá é de domingo à noite. Quando a pessoa gosta, ela encontra força, disposição. Né? Já teve ocasiões aí de passar o domingo em jejum, entendeu? Eu fazer o culto da noite e depois tentar jogar um futebol. Né? Outros, né, estariam doidos para ir em casa dormir, mas você gosta. Né? Então você se dispõe, se encontra força, energia. Né? Agora, por exemplo, a caminhada é um problema que eu tenho. Né? Poderia levantar mais cedo? Poderia. Mas não é uma zona de interesse, então não há o emprego ali da força, da disciplina que deveria ter. Então a gente tem que mudar essa programação, essa forma de pensar. Né? Mudar a programação, sair, né, do piloto automático, parar de fazer o que é fácil ou o que você gosta e tem prazer de fazer. E que muitas vezes não é o que vai te beneficiar. A maioria das coisas que realmente trazem resultados concretos e satisfatórios são as coisas que você não tem prazer, não gosta de fazer, mas que é preciso, é necessário. Então, se eu não for intencional, eu não mudo. Então, intencionalmente precisa mudar a forma de pensar. Porque a mudança começa aqui. Se eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de agir, né? E, consequentemente, eu mudo o meu resultado. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele é direcionado a crente mesmo. Né? E não tem a ver sobre como ser salvo, mas como crescer. Porque não há nada que eu possa fazer para ser salvo, a não ser crer em Jesus. Né? Então, não se trata de trabalhar pela salvação, porque nós não podemos somar nada ao que Jesus já realizou. Então, esse põe em ação, né? Esse põe em ação, esse movimento, né?
é você se exercitar para desenvolver e não para conseguir algo que você já tem. Por exemplo, quando você põe em ação sua mente para resolver um quebra-cabeça, por exemplo, você já possui todas as peças, sua tarefa é juntá-las. Os fazendeiros trabalham a terra não para a obter, mas para desenvolver o que já possuem. Então, você já é salvo pelo que Jesus fez. Agora você desenvolve a sua salvação, trabalhando o seu crescimento. Você não faz para ser salvo, você faz para se tornar... o seu trabalho agora é se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Salvo você é pelo que Ele fez por você. Agora, ser santo é uma tarefa sua, com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo. Entendeu? Então, sem santidade ninguém verá o Senhor. E a santidade é esse trabalho que acontece com a sua ação unido com a ajuda do Espírito Santo. Eu preciso ter essa disposição de mudar, de ser melhor, de ser semelhante a Cristo e pedir a ajuda do Espírito Santo. Então, força de vontade e auxílio do Espírito Santo. Para você ser santo, para você ser como Cristo. Salvo, você é quando você crê em Jesus. Então uma vez salvo, sempre salvo. Não, a salvação tem que ser desenvolvida. Você tem que se tornar santo. Você está num processo agora onde o seu alvo é Cristo. Sua maior ambição tem que ser tornar-se semelhante a Cristo. Um representante de Cristo. Está entendendo isso ou não? Então, cuidado com essa teoria satânica. Eu já me batizei, grande coisa. Vamos lembrar que Simão também se batizou. Lembra Simão, o feiticeiro, o mago? Ele se batizou, deixou a feitiçaria, seguia Felipe por toda parte, participava dos cultos das reuniões. Mas o que estava dentro dele veio à tona. Quando ele viu Pedro impondo as mãos e batizando pessoas com o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro para ter aquele dom. Para quê? Para usar, para abençoar pessoas? Não, o foco era ele. Ele queria, através daquele dom do Espírito, né, se autopromover, atrair a atenção das pessoas para si, como ele fazia na feitiçaria. Então a essência dele era a mesma e se revelou ali naquela ocasião, quando ele ofereceu dinheiro. E o Pedro disse para ele: pereça com você o seu dinheiro, você não tem direito nem parte algum nesse ministério. Porque o seu coração ainda está preso pelo pecado, seu coração não mudou. Então, estamos falando de alguém que já tinha se batizado. Imagina uma pessoa que vivia na feitiçaria, ali com as suas artes mágicas, abandona tudo, vem para o cristianismo, desce as águas. Não é aquela mudança que impacta, que chama atenção, né? Visualmente, nossa, olha só que mudança. Mas o coração era o mesmo, a essência era a mesma. Então, é onde o Senhor quer que nós realmente nos concentremos em mudar internamente. A mudança tem que ser de dentro para fora. Não é difícil mudar o que as pessoas podem ver. As pessoas que dizem não ter controle, não conseguir se equilibrar, quando querem impressionar, se equilibram. Quando quer causar boa impressão, se equilibram. Mas por que não trabalhar uma mudança interna, não foi feita uma reprogramação mental, quando elas estão diante de quem elas não querem impressionar, elas se desequilibram, elas xingam, elas se alteram, mas quando querem causar uma boa impressão, sabem como se comportar. Então, eu não posso depender de uma pressão externa. O fulano está vendo, tem câmeras aqui me observando. Então, quando a pessoa, né, muda por uma pressão externa, ela muda temporariamente. Quando a preocupação é o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, né, e a motivação é essa, causar boa impressão, ter aprovação, ela não vai na causa,
ela só maqueia, ela só trata sintomas. Entendeu? Quando uma pessoa não trabalha mudança interna, ela entra num propósito, ela até faz o propósito direitinho. Ela até se compromete, participa do jejum, mas como não está dentro dela, acabou o propósito, o que muita gente fez? Já relaxou. Por quê? Porque havia uma pressão externa, uma motivação externa. Ou seja, ela se movia, o que movia ela era um interesse, uma necessidade. Ela tinha uma motivação, ela não tem uma convicção. Quando uma pessoa tem uma convicção, ela sabe, está dentro dela, não importa o que está acontecendo aqui fora. Não são elogios que vão tirá-la do caminho, do propósito, não são críticas. Não é estar no lugar, né, mais favorável ou no lugar mais desfavorável, que vai, assim, fazê-la seguir com o propósito de Deus ou não. É como Paulo disse, sei estar abatido, sei ter abundância, né, sei passar necessidade. Eu não mudo, eu sou o mesmo. Porque o externo não me move, não me atinge. Eu não dependo de circunstâncias favoráveis. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que Deus tem comigo. Quem está acompanhando, pessoal? Está entendendo de verdade isso? É muito importante. Porque hoje ainda a bispa disse isso pela manhã, essas pessoas não vão aguentar, o mundo mudou. Você tem que escolher um lado. O mundo polarizou. É bem aquilo que diz em Apocalipse, quem é santo, santifique-se ainda mais. Você quer ser santo, ser puro, então se joga, se lança. Agora, você quer a imundícia, a sujeira, então vai de vez, porque esse tipo de gente, de cristão, não vai aguentar. Não vai resistir. O mundo mudou, o mundo está mudando. Muita coisa vai ficar pior. E se não houver uma convicção em mim, uma certeza, princípios e valores bem estabelecidos, eu vou sofrer influência, eu vou acabar negando Jesus, eu vou negar a minha fé, eu não vou resistir. Então Deus quer um povo forte, um povo maduro, um povo fundamentado na palavra. Um povo que sabe lidar com as crises, com as dificuldades. Porque as coisas mudam. Os tempos mudam. Tudo passa. Mas a palavra de Deus não passa. E o justo também, ele permanece, diz a Bíblia. O justo, o que está fundamentado na palavra, ele permanece. Então, Deus nos deu uma nova vida. Agora nós precisamos ser responsáveis por desenvolvê-la com temor e tremor. E isso significa levar seu crescimento muito a sério. Deus quer que você leve seu crescimento espiritual muito a sério. Quando as pessoas são desleixadas com o seu crescimento espiritual, isso demonstra que elas não compreenderam as implicações eternas dessa negligência. Quando elas não buscam ter azeite extra, é porque elas não estão esperando Jesus voltar. Elas não acreditam nisso. Elas não acreditam em Deus muitas vezes. Como assim, bispo? Estou na igreja, muitos não acreditam em Deus. Não acreditam na palavra, porque se realmente crescem na palavra, estariam colocando-a em prática. Então tem gente que não pratica porque não crê. Tem gente que até hoje tem a fé dos demônios. Sabe o que está escrito. Né? O diabo vive a palavra, pratica a palavra, obedece a palavra. Então se eu sou um crente que conhece, mas não pratica, eu sou um filho de Deus ou filho do diabo? Difícil a resposta, né? Dura a resposta. Eu conheço a palavra, mas não pratico. Quem é que vive assim? Quem é que vive dessa maneira? Quem é que usou a palavra para o próprio Jesus, mas que não temia, não respeitava a palavra? O diabo. Então, cuidado. Para você não estar dentro da igreja, mas espiritualmente ser um filho do diabo. Alguém que sabe, mas não pratica, não respeita, não teme, não vive de acordo. Nós sabemos muito bem que dentro da igreja tem
Dentro desse espaço aqui, tem duas igrejas. A salva e a não salva. Tem o joio e tem o trigo. Quem você é? Hebreus 9, 27 diz assim, ó. E assim como cada pessoa está destinada, a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Ou seja, não tem purgatório, não tem segunda chance. Entendeu? Morreu, acabou. Aí vem o juízo. Eu já ouvi gente dizer assim, não, mas se eu ficar, se não for nessa primeira leva, quando a trombeta soar, ainda vai ter uma segunda chance no período da grande tribulação. Né? A Bíblia fala que quem não aceitar a marca da besta, tá certo, vai ter que pagar com a vida, vai ter, né, depois de torturas e torturas, nega esse nome, né? Você precisa de um atendimento, mas você não existe para o governo, você não aceitou a marca da besta, enfim. Então você não compra, você não vive, né? Você não existe para o mundo. Então, quer dizer, você vai passar fome, vai passar necessidade, vai ser perseguido, vai ser torturado, pressionado a negar. Mas, se eu resistir, se você resistir até a morte, vai ser salvo. Aí você pensa, né, a pessoa com a graça disponível hoje, com toda a graça disponível, não está sendo capaz de romper com aquilo que impede a sua entrada no reino dos céus, romper com os vícios, romper com o velho homem e seus hábitos, será que vai ser capaz de resistir até a morte? Sabendo que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, tá? Quando os salvos forem arrebatados. Quando os verdadeiros crentes forem levados, o Espírito Santo vai junto. Se hoje eu estou aflito, angustiado, né, sem força, desanimado, eu posso dobrar meu joelho, abrir meu coração, rasgar meu coração, buscar a presença de Deus e viver aquele renovo, aquele refrigério. O Senhor me dá forças, Ele renova as minhas forças. As pessoas, nesse período da grande tribulação, não vão ter esse auxílio. O consolador não vai estar aqui mais. O ajudador, o conselheiro, não vai estar aqui mais. Então será que quem não aproveitou esse portal, não subiu, né, nessa primeira oportunidade, não foi arrebatado, vai resistir até a morte? Vai ter essa força para resistir a tudo que acontecerá? A toda a pressão que vai sofrer? Então leve Deus a sério. Depois vai e assiste o filme que a bispa recomendou, Marcada, você vê ali, não é uma super produção, mas você vê, imagina um parente seu sendo espancado e você, né, sendo pressionado, nega que eu solto. No caso a menina estava lá, né, vendo o pai sendo espancado, porque queriam arrancar dela de onde ela tinha, eu não vou dar toda, não vou contar o filme, né, enfim, pressionada a ir contra a sua fé, contra os seus princípios e vendo um familiar seu sendo torturado. Quantos que não suportam? Quantos que por não suportar negam? Então, leve a sério a sua vida, o seu crescimento espiritual. Provérbios 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vamos juntos, pessoal? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença, e toda ação é estimulada por uma atitude. Para mudar a nossa vida, você precisa urgentemente mudar a sua forma de pensar. Você não vai mudar nada se não renovar a sua mente. E essa mudança de mente, no grego é metanoia, né? Mudança de ideia, mudança de pensamento,
tem a ver com arrependimento. Arrependimento produz mudança. O verdadeiro arrependimento gera mudança. Quando eu me arrependo de algo, é como se eu estivesse mudando mesmo de direção. Eu fazia assim, eu pensava assim, eu falava assim, mas agora eu estou arrependido disso. Então eu passo a pensar diferente, falar diferente. Eu mudo a minha programação. Então o piloto automático é uma programação para uma direção. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para romper com essa programação. Estabelecer uma nova programação. Né? Uma nova maneira de pensar, a Bíblia fala. Como eu já disse, a sua força de vontade é muito importante, é o ponto de partida, mas não é suficiente. Nós precisamos, para uma mudança eficaz, ela precisa acontecer com a ajuda do Espírito e internamente. Dentro. Primeiro acontece dentro, depois fora. Essas mudanças para os outros verem, né, esse comprometimento, né, para causar uma boa impressão, para chamar a atenção das pessoas e não de Deus, tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Então não é por força, não é por violência, sabe aquela, às vezes na pressão, na ameaça, tem gente que comete esse erro. Né? Até consegue um resultado momentâneo, na ameaça, na pressão, né? A pressão externa, ó, se você não fizer assim, você vai perder isso, vai acontecer isso, tal. Enfim, você até consegue momentaneamente, né? Que aquela pessoa mude o comportamento, mas não está dentro dela. Na primeira oportunidade vai sair o que está dentro. Está acompanhando ou não? Então, é igual aqueles casais que, né, ficam ali em cima, vigiando, como se ele pudesse impedir que algo acontecesse. Você não impede. A única coisa que pode segurar uma pessoa, impedir, né, o homem de trair a mulher e vice-versa, é o temor de Deus. Não vai ser eu vigiando cada passo, né, conferindo a todo momento as redes sociais, as conversas, que eu vou impedir aquela pessoa, o meu cônjuge, de me trair. Por isso que os solteiros são bem orientados. Busque alguém quem é a pessoa certa para você. É aquela pessoa que teme a Deus. Olhe, observe bem mais isso do que o exterior. Ah, o exterior não é importante? Beleza, importa, como nós já ouvimos. Beleza, importa. Tem gente que até hoje não arrumou ninguém porque não se cuida, né? não se importa com a aparência. Então, beleza, importa. Cuide da aparência. Tem relacionamentos que se desgastam por isso também, porque depois que casa, a pessoa relaxa. Né? Antes se apresentava da melhor maneira, depois que casa, vem com aquela, né, roupinha de campanha política. Né? Vai para a cama com roupa, ainda mais, né, como o Murilo disse outro dia, se for aquela vermelhinha, né, da estrelinha, aí pronto, aí é o fim do mundo mesmo, aí acabou. Então, misericórdia, você acaba com o seu casamento dessa forma. Né? Então, cuida da aparência, beleza importa, vai cheiroso para a cama, vai cheirosa para a cama, né? Então tem esses cuidados, rega o seu relacionamento, para ele não morrer, leve isso a sério também, tá? É muito importante que você cuide daquilo que você diz, né, que é importante, porque no discurso as pessoas falam que família, né, casamento, né, é a coisa mais importante. Quais são os seus valores? Deus, família. Aí você vai ver, é o que vem em segundo plano. O que é oferecido a Deus é o resto, o que é oferecido à família é o resto, é a sobra. Então, mas no discurso, tá certo, tá falando bem. Deus, família, mas na prática não é assim. Nós não podemos ser dessa forma, né? Ser essas pessoas hipócritas. Então, voltando ao assunto, não tenta mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Só Deus, a palavra, o temor de Deus pode impedir que uma pessoa, né, faça aquilo que não deve fazer. Então, essa pressão externa não gera mudança. Não gera. Ameaças, cobranças,
né, isso não gera mudança. Então, nós sempre orientamos pessoas que buscam pelo familiar, pelo cônjuge, seja um exemplo e ore por essa pessoa. Dê um bom testemunho, concentre-se nas suas mudanças e ore por essa pessoa. Esse é o seu papel. Né? Cobrar, ameaçar, isso não vai. Você pode até conseguir alguma coisa ali, porque a pessoa ficou intimidada com medo, mas não mudou dentro dela. Ela não se conscientizou. A primeira oportunidade vai sair o que está dentro. E você vai se decepcionar novamente. Então, trabalhe da forma que funciona, pelo Espírito, pela direção de Deus. Aqui diz assim, Romanos 12, ó, deixem que Deus os transforme em nova pessoa, mudando a maneira de vocês pensarem. Então, como é que Deus me transforma? Quando a minha maneira de pensar muda. Né? Quando eu mudo a minha maneira de pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é começar a mudança na forma de pensar. A nossa forma de pensar, isso já ouviu, ela determina a nossa forma de sentir e o que sentimos influencia a nossa forma de agir. Então, pensamento gera sentimento, que gera ação. Tem gente que não consegue ter a atitude certa porque não está sentindo certo, porque não está pensando certo. Então, tudo começa na mente. O versículo anterior que nós lemos é exatamente esse, ó, na versão NTLH. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que toma sua mente, toma sua vida, controla a sua vida. Por isso que o diabo quer, assim, sequestrar mentes, tomar mentes. Por isso que, nos últimos dias, a Bíblia diz que surgiram muitos falsos profetas. Né? Apareceriam muitos dizendo, eis aqui o Cristo, falando em nome de Deus. Por quê? Porque ele quer dominar mentes, controlar mentes. E ele sabe que se dominou a mente de uma pessoa, dominou a vida, controlou a vida daquela pessoa. Né? Quando algo entra, é difícil arrancar. Então, se algo entra lá como um padrão, você vê que tem pessoas que às vezes dentro da igreja, né, é como se ela fosse um peixe fora d'água. Não é o padrão, mas aquilo entrou, está lá. A atitude que ela tem, o comportamento que ela tem, não é o padrão. Mas está lá, entrou. Alguém ensinou daquela forma, alguém falou daquela maneira. Né? E é difícil arrancar mesmo. A pessoa tem que querer. E buscar ajuda, o auxílio do Espírito Santo, senão ela não muda. Efésios 4:23 diz assim, ó, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Nós recebemos a seguinte ordem, ó, Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Então, é o nosso dever ter a mesma maneira de pensar de Jesus Cristo. Isso se divide em duas partes. A primeira parte dessa alteração mental é parar de ter um pensamento imaturo. Pensamentos imaturos, os quais são egocêntricos, egoístas. Deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar sejam adultos. Nós sabemos que os bebês por natureza são egoístas, só pensam em si mesmos, em suas necessidades, são incapazes de dar, estão na fase de receber, né? Só conseguem receber, então, porque são bebês, normal, natural, né? Não tem como exigir nada de um bebê, que ele se limpe sozinho, que ele se alimente sozinho, não. Se você não alimentar, não limpar, não come, fica sujo, né? Fica doente. Então, não tem condições nenhuma de assumir qualquer responsabilidade. Mas é um bebê. Sendo um bebê, tudo bem. Mas eu não fico a vida toda nessa fase de bebê, criança, adolescente. Não, eu cresço. Nós crescemos, nós amadurecemos. Infelizmente, muitas pessoas nunca crescem além desse tipo de pensamento. E a Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo o próprio ego
pecaminoso só pensam nas coisas que o seu ego pecaminoso deseja. Então, por natureza, nós somos egoístas. A criança mal sabe, mal aprendeu a falar, já está dizendo, é meu, isso é meu, né? Não gostam de dividir, é da natureza. É normal numa criança. Normal, mas não quer dizer que tem que ser aceito, tem que ser trabalhado, corrigido, tem que, né, incutir a coisa certa lá dentro. Tem que falar repetidas vezes até entrar o que é certo. Normal, mas não aceito. Muito menos aceito na vida de quem já não é mais bebê, criança, né, adolescente. Pelo tanto que recebeu, já podia estar atuando como um mestre, ensinando outras pessoas, ajudando outras pessoas. Isso é que é lamentável. Pessoas que já receberam bastante, né? Ela não era para ela estar recebendo uma ligação de alguém perguntando como é que ela está, por que ela está ausente. Era para ela estar ligando para outras pessoas. Está entendendo? Não era para alguém estar lá ainda correndo atrás dela. Era para ela já estar correndo atrás de outras pessoas. Pelo tempo de ensino, de doutrinamento que tem, pelo tanto que já recebeu de Deus. Espera-se mais. Uma vez eu disse para uma senhora que estava ofendida porque estava afastada, se afastou do nosso ministério, inclusive. E quando eu cheguei nessa igreja, eu fui visitar, né? A gente faz o levantamento das fichas, tal, vai visitar. Ah, então eu saí, parece que nem notaram a minha ausência. Então eu acabei desanimando, tal. Falei, e a senhora é da igreja, da nossa igreja há muito tempo? Aí eu fui descobrindo, né? Não, já faz tempo que eu sou de lá. Realmente foi um erro, mas bom, a senhora já tem tantos anos de ministério na sua vida, né? E foi lá que a senhora se converteu? Não, me converti em outro ministério. E olha, eu tenho tanto. Aí a pessoa se gaba, né? Como se fosse alguma coisa relevante. Eu tenho 20 anos, 30 anos de fé já, que eu conheço o Evangelho. E aí eu falei, pois é, né, senhora? A senhora está aí, ó, com tantos anos ouvindo a palavra. Tá, o ministério, digamos que o ministério falhou, não foi visitar. Mas será que não era para a senhora já estar fazendo parte de uma equipe de visita? De evangelismo, e levando a palavra, e levantando outras pessoas? Vai ver que Deus não permitiu mesmo que fossem atrás da senhora, para a senhora se despertar e acordar. Será que já venceu esse tempo, essa fase? Até quando vai ficar no leitinho? Até quando vai usar fralda? Até quando? Vai ficar nesse nível? Raso. Está entendendo ou não? Podiam ter? Podiam, mas talvez Deus não permitiu. Né? Como Deus não permitiu que o copeiro lembrasse do José e falasse do José ao faraó. Deus não permitiu. No tempo certo, depois de 2 anos que o copeiro foi restituído, que o faraó teve um sonho, Deus despertou a memória do copeiro para aí mencionar ao faraó o José. E aquilo foi mais um teste. Aquilo foi mais uma situação para testar a confiança, a paciência, a capacidade de confiar e esperar em Deus do José. Deus estava nisso. Deus não permitiu. Às vezes Deus permite, nós já falamos isso, permite que uma liderança fale e erre só para que venha à tona a rebelião do coração de muita gente. Quando Noé falhou mesmo, ao se embriagar, ficou nu. Foi um erro, mas esse erro revelou outras coisas. Revelou o coração de um dos seus filhos. Revelou o coração de Cã, que podendo fazer como Sem e Jafé, que foram de costas lá e levaram uma coberta lá para cobrir a nudez do pai, não, Cã viu e foi contar para os irmãos, foi expor. Então o erro daquela autoridade, que o pai é uma autoridade, o erro trouxe à tona o coração de Cã, né, de alguém que estava ali, sabe, alguém que está ali à espreita para pegar alguém, né, se eu pegar um erro dessa pessoa, eu vou jogar no ventilador, eu vou espalhar para todo mundo. Deus permitiu. Não errou, mas pior foi o erro do Cã. O mais prejudicado foi o Cã, que podendo agir com misericórdia, com amor, com brio, foi lá e expôs. Ele foi mais prejudicado.
A segunda parte da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, os quais, diga assim comigo, se concentram nos outros e não em você mesmo. Então, naquele capítulo sobre o que é o verdadeiro amor, Paulo ainda fala, conclui que pensar nos outros é a marca, diga, é a marca da maturidade. Pensar nos outros é a marca da maturidade. Leia lá o capítulo todo e você vai ver ele dizendo exatamente, concluindo isso, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Está dentro desse contexto que ele fala, de amor, o verdadeiro amor, mostra, revela maturidade, que é quando a pessoa não busca seus interesses, não olha para si, não suspeita mal, não busca os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, renuncia, quer dizer, pensa mais nos outros do que em si mesmo. Então, o amor de Deus é um amor maduro, e é o amor que nós devemos buscar, porque não importa o que eu faço, o que você faça, Ele continua nos amando. As nossas atitudes não alteram o comportamento de Deus. Alteram as nossas consequências, Dependendo da minha ação, eu vou ter uma consequência, um resultado. Mas Deus continua me amando. E Deus espera que nós busquemos esse amor maduro, que me leve a tratar aquela pessoa como ela deve ser tratada, independentemente da maneira como ela me trata, do que eu recebo dela. Então, maturidade cristã, espiritual, não tem a ver com anos de igreja, conhecimento bíblico, não. A vida cristã é muito mais do que credos e convicções obtidas de informações. Ela inclui conduta e caráter. Os nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé. As nossas crenças devem ser respaldadas por um comportamento cristão. Então, você vê uma pessoa madura, não é aquela que fala, de Jesus, fala do amor de Deus, mas vive esse amor, demonstra esse amor. O que ela fala pode ser visto nas atitudes, no comportamento. Então, nós já ouvimos que cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida, é um relacionamento, um estilo de vida, E a essência desse estilo de vida, como Jesus disse, é pensar nos outros e não em nós mesmos. A maturidade de uma pessoa se mede pelos relacionamentos dela. Quer ver se uma pessoa é madura? Observa como ela lida com as pessoas, como é o relacionamento que ela tem com as pessoas, como ela reage ao erro de alguém, como ela reage à crítica de alguém, como ela lida com alguém que a ofendeu, que a maltratou, que a injustiçou. Aí você vê se ela é madura ou não. Quando alguém a corrige, aí você vê se a pessoa é madura ou não. Romanos 15, 1-7, nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caiam sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Então, pensar nos outros
é o cerne de se tornar semelhante a Cristo. E a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, né? É contracultural, vai contra a cultura que está aí, né? Essa cultura hedonista. É raro e é árduo, né? É desafiador, porque você, ao pensar nos outros, você é levado a negar a si mesmo, tirar de você, né? Então, nem sempre é fácil, muitas vezes é doloroso, mas é isso, esse é o caminho, né, para se tornar semelhante a Cristo. Deus nos deu o seu Espírito, por isso não pensamos da mesma forma que as pessoas desse mundo. Então nós não podemos ter a cara do mundo, o jeito do mundo, a maneira de falar do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós devemos nos parecer com Jesus e não com esse mundo. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Porque maturidade é isso, né? Não é somente ter o conhecimento, saber. Você não vê você não vê uma pessoa como madura espiritualmente se ela sabe falar, mas não sabe viver, né? A pessoa até fala, mas não vive, então ela é imatura. É imatura, é igual uma criança. Às vezes eu corrijo as minhas filhas e falo, você não sabe? Papai, mamãe já não falou que não é assim, não deve fazer isso? Você sabe, não sabe? Eu sei, mas você vê que ela está fazendo ainda. O que ela sabe que não deveria fazer, está agindo. Quantas vezes? Já falei, não falei? Então, você sabe, não sabe? Eu sei. Mas ela não age de acordo. Então, por quê? Porque é imatura. Né? Então, o maduro, ele vive de acordo com o que já alcançou. Nunca é tarde, nunca é muito tarde para começar a crescer. Mas também não é inteligente perder tempo passando por cima do que já sabemos. Tem gente que já perdeu anos, não fora da igreja, dentro da igreja. Dentro da igreja, negligenciando, passando por cima, ouvindo a palavra, mas não misturando com a fé, insistindo num padrão falido, mantendo uma mentalidade mundana. Já perdeu anos da vida. Não é tarde para começar a amadurecer, crescer. Mas quanto tempo mais alguns vão perder? Brincando, negligenciando, passando por cima. Quantas pessoas que você tem ouvido aí nos destinos, né? Dentre tantos, eu sou um deles, que perdeu tempo também demais na igreja, por não ter informação, por não saber, por falta de orientação, de investimento, não, por falta de renovar a mente mesmo, de mudar, de querer mudar, porque quando você quer e pede ajuda do Espírito Santo, você muda, você rompe. Mas você, às vezes, se mantém por anos lá um padrão, um comportamento, um vício comportamental, porque não sabe, não tem graça, não tem força para romper, para mudar. Não, você tem tudo isso. É que não entrou ainda. Não se conscientizou ainda. Que aquilo é ruim, que aquilo é maléfico, traz consequências negativas. De alguma forma ainda tem prazer naquilo. Então, enquanto não entra, né? Você não rompe. Quando não muda a mente, não muda a atitude. Então não perca tempo. Em que área você precisa parar de pensar do seu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Na área familiar, sentimental, na vida conjugal, financeiro. Quantas pessoas que por mais que já ouviram, prioriza Deus. Né? É inútil levantar cedo, repousar tarde, comer pão de dores, se o senhor edificar a casa. Ainda não entrou. Depende mais da força do braço, mais da sua sabedoria, capacidade do que do favor de Deus. Quantos que, por mais que já ouviram, para de tentar mudar esse familiar, concentre-se na sua mudança,
ore. A pessoa não consegue. Ela ainda acredita que falando, cobrando, ameaçando, né, vigiando cada passo, ela vai controlar, vai conseguir mudar aquela... Não vai mudar. Não vai mudar. Tem gente que às vezes desgasta a gente de tanto que a gente fala. Para com essa cobrança. Para de ficar falando. Né? Você já não viu que falar não resolve? Ore. Muda você e ore por essa pessoa. Não, ela está lá. Basta a pessoa ter uma atitude para ela já apontar o dedo, já criticar. Está vendo? Você não muda, está errado. Tá, a pessoa não quer ouvir que ela está errada. Não está aberta a ouvir. Mostre Deus, mude você e deixe as pessoas verem Deus na sua vida através dos seus resultados. Isso vai gerar uma pressão interna, porque a pressão externa não funciona, né? Você quer ver? Sabe quando algumas pessoas se despertam? Despertam para realmente mudar sua forma de pensar, agir, quando elas olham para a vida daqueles que levaram a sério, que lá atrás tomaram decisões que ela não quis tomar. Quando ela olha hoje, aquela pessoa que começou com ela, mas seguiu, levou a sério, e para enxergar tem que olhar de binóculo. Porque ela está longe, ela está alta, ela subiu, ela avançou, e ela, né, perdeu tempo, brincou, está no mesmo lugar, frustrada. É aí que muita gente muda. É aí que muita gente se desperta. Quando ela vê o tempo que ela perdeu, que aquilo que ela tanto sonha, outros já estão vivendo. Já estão vivendo, porque pagaram o preço. Aí ela começa, né, ser intencional também. Porque ela está vendo que funciona. Que o que ela achou difícil, outros fizeram e tiveram resultado. Aí é quando ela começa a se dispor a fazer, a mudar e a buscar de verdade a mudança. Está entendendo isso ou não? Então, concentre-se na sua mudança. Quem busca pela mudança de alguém, concentre na sua mudança, faça, né, essa pessoa enxergar Deus na sua vida, nos seus resultados. Isso vai despertar. Isso vai fazer a pessoa olhar, pô, eu estou perdendo tempo, ó, a vida dessa pessoa está indo, está caminhando, está progredindo, e eu estou no mesmo lugar. Então, vai gerar uma pressão interna, ela vai buscar a mudança. Enquanto alguém está lá, você tem que mudar, você está só pressionando ali externamente, não adianta. Ela tem que se conscientizar. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Deus nos quer crescendo. Repita comigo assim: amadurecer é vital para a nossa permanência em vitória, aqui e eternamente. Amadurecer é vital para você permanecer em vitória, aqui e eternamente. Essa última leitura vamos fazer já todos em pé, como estão, que diz assim, ó: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Diga comigo: mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Quando cremos em Jesus, recebemos a capacidade. Recebemos essa dádiva, essa capacidade
de pensar como Ele. O Senhor não exigiria que nos tornássemos como Ele, semelhantes a Ele, se isso não fosse possível. Se isso fosse algo inalcançável, né? É possível você se tornar cada vez mais parecido com Ele. É possível. Ele te deu essa capacidade de pensar como Ele. Você recebeu a mente de Cristo. Agora, nem tudo que recebemos fazemos uso. Damos valor. Nós recebemos muitas coisas de Deus. Será que estamos usando? Recebemos uma vida. Estamos usando ela para glorificar a Deus? Deus nos deu uma medida de fé. Eu estou desenvolvendo essa fé? Alimentando essa fé? Tem muita coisa que nós recebemos, mas não usamos. A mente de Cristo é dada àqueles que creem nele. Então você pode pensar como Ele. Logo você pode falar, agir, reagir como Ele. Você pode ser como Ele. Creia nisso. Lembre-se que o crescimento espiritual ele acontece com a sua atitude e a ação do Espírito Santo, com o seu querer e a ajuda do Espírito Santo. Ele não é voluntário, não acontece naturalmente. Tem que haver a decisão interna. Eu vou ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero ter o jeito dele. E tomando essa decisão, humildemente, pedir ajuda ao Espírito Santo, que Ele vai te ajudar nesse processo. Ele vai te ajudar a eliminar o que não é característico dele. Ele vai te ajudar a se livrar de tudo aquilo que não remete a Ele, mas remete ao mundo, remete ao ímpio, remete ao diabo. Amém, gente? Feche os seus olhos por um instante e faça essa oração agora ao Senhor. Diga a Deus que você entende o que Ele quer, que você entendeu o que Ele espera. A primeira leitura que nós fizemos de Efésios 4:15 diz: Deus quer que cresçamos. Deus quer que cresçamos. A maior tragédia da vida de uma pessoa não é a morte, mas ela não crescer, não evoluir, não ficar melhor. Essa é a maior tragédia. É uma tragédia ela terminar o ano no mesmo nível mental, emocional, espiritual que ela começou. E se você olhar para alguns meses atrás, você pode dizer que já está melhor? Do início do ano para cá, você está melhor? O que mudou? Quanto evoluiu? Quanto cresceu? Você pode apresentar coisas que tinham poder sobre você e não tem mais? Você pode dizer sobre vícios comportamentais que já foram eliminados? Quanto evoluiu? Quanto cresceu? Deus quer que cresçamos. Você está melhor hoje? A sua jornada espiritual tem sido progressiva? Ou você tem vivido essa vida instável, inconstante, de altos e baixos? Você tem avançado de glória em glória, sempre para uma glória maior? Ou tem vivido nessa maldição do levanta e cai? Daquele que está sempre lutando para se levantar, porque nunca estabelece, nunca avança para mais.
tome a decisão de romper com isso. Se você é essa pessoa involúvel, inconstante, que está sempre lutando para se levantar, o que está sempre caindo nos mesmos erros, é hora de você romper com isso e dizer: Senhor, me ajuda. Eu não aceito mais viver dessa forma. Eu não aceito mais, Senhor, ser dominado pelas mesmas coisas, afetado pelas mesmas coisas. Não, Senhor, toma minha vida, Espírito Santo, me ajuda a crescer. Me ajuda, meu Deus. Efetua em mim o que eu não posso fazer. Comprometa-se a colocar em prática o que você tem ouvido, tem aprendido, e peça ao Espírito Santo para operar essa transformação, para te ajudar nesse processo de mudança e de crescimento. Senhor Jesus, eu oro nesse momento pedindo, meu Pai, a tua ajuda. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, que nos ajudaria, que deixaria o conselheiro, o consolador, o teu Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo, e se há atitudes, pensamentos, sentimentos, hábitos, vícios que ela ainda não venceu, não rompeu, não eliminou, não tirou, não descartou, e que está atrasando a vida dela, meu Pai, ajuda hoje, ajuda agora, Espírito Santo, essa pessoa a romper, essa pessoa fazer aquela risca no chão e determinar no seu espírito que não retrocederá mais, não cederá mais as coisas que o Senhor vem sabotando a vida dela. Eu oro por uma libertação, eu oro por um desenvolvimento, eu oro, meu Deus, para que essa pessoa se comprometa com a própria mudança, com o crescimento dela. Eu oro, meu Deus, para que ela assuma esse compromisso aqui hoje, de não mais ter as mesmas reações, não mais falar do mesmo jeito, não mais, meu Deus, viver segundo o padrão desse mundo, não mais, meu Deus, ter a fé dos demônios, que até creem no Senhor, mas não se submete. Em nome de Jesus, eu oro por crescimento, eu oro pelo meu crescimento, pelo crescimento do teu povo. Eu oro para que saia daqui pessoas, meu Pai, decididas a crescerem e conscientes, meu Pai, de que o crescimento, ele não é voluntário, não acontece naturalmente, mas intencionalmente, quando nós nos propomos a fazer aquilo que é preciso, é necessário, ainda que custe, ainda que não seja prazeroso, porque na maioria das vezes não é. O que nos faz bem, o que nos leva além, não é o que nós gostamos, não é o que favorece nossa carne, ao contrário, é o que desagrada a nossa carne. Mas que essa pessoa esteja decidindo aqui hoje crescer, decidindo ser intencional, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por mudanças internas, eu oro por uma nova programação na mente dessa pessoa. Eu oro, meu Deus, para que ela creia que recebeu a mente do Senhor, a capacidade de pensar como o Senhor, e assim sendo, meu Deus, agir como o Senhor age, ter as atitudes que o Senhor tem, ser generoso, misericordioso, resiliente, forte, constante. Nós amamos o Senhor por aquilo que o Senhor é. O Senhor é confiável, é estável. O Senhor é bondoso, é misericordioso. Nós o amamos por conta dessas virtudes, dessas qualidades. E se nós realmente passarmos
a nos relacionarmos intimamente com o Senhor, desenvolveremos essas virtudes, essas qualidades. E da mesma forma que o Senhor causou grande impacto no mundo, dividiu a história, passaremos a produzir esse mesmo impacto por onde passarmos. É por isso que o Senhor quer que nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor, porque estamos vivendo a última hora e fomos feitos para uma missão, como falamos no domingo passado. O Senhor quer nos usar, está fazendo uma grande obra nesse mundo, está agindo nesse mundo e quer contar conosco, quer nos usar como testemunhas. Ajuda-nos, meu Deus, a crescer, a amadurecer, a deixar a infantilidade, a imaturidade. Ajuda, meu Deus, ajuda-nos a viver num nível acima das emoções, a termos sentimentos, mas não permitir que os sentimentos tenham a gente e controlem as nossas atitudes. Senhor, abençoa o teu povo aqui hoje. Eu oro por crescimento, eu oro por tua ajuda, Espírito Santo. Sem a tua ajuda não é possível. Sem a tua ajuda, meu Pai, não é possível. A nossa vontade é o ponto de partida, o querer, o desejo de mudar é muito importante, é o ponto de partida. Mas sem a tua ajuda, nenhuma mudança será eficaz e permanente. Então toma a tua igreja, toma o teu povo, vem sobre nós, Espírito Santo, e auxilia-nos, ajuda-nos a sermos melhores a cada dia. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor ajude essa pessoa a romper, ajude essa pessoa a descartar o velho homem. Ajuda essa pessoa a mudar seus hábitos, mudar o seu estilo de vida. Ajuda. Faça desses homens, dessas mulheres que estão aqui, que estão pela transmissão, verdadeiros embaixadores de Cristo, representantes do Senhor. E quando olharem para nós, meu Pai, enxerguem o Senhor e não nós. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um, te agradeço por essa mensagem, por toda essa direção. E eu sei que a semente caiu em boa terra, e nós não vamos sair daqui indiferentes, mas com decisões importantes tomadas. Eu creio nisso, eu creio, meu Pai, num povo que se levanta como um povo maduro, um povo em quem o Senhor pode investir, um povo em quem o Senhor pode confiar mais, um povo que o Senhor pode usar para mais, porque é isso que o Senhor quer. Quer investir em nós, quer confiar em nós, coisas maiores, quer nos levar para uma glória maior, quer nos usar para causar grande impacto nesse mundo, mas precisa encontrar em nós essa maturidade. E eu tomo posse, meu Pai, de filhos maduros aqui, um povo maduro, um povo de convicções firmes, princípios inquebráveis. Eu tomo posse, meu Pai, desse povo saindo daqui para realmente fazer a diferença, em casa, no trabalho, no mundo, aonde for, que possa impactar, sendo um representante do Senhor. Muito obrigado pelo que fez aqui hoje. Nós te amamos muito e eu agradeço pelos frutos dessa mensagem. Amém, amém e amém. Graças a Deus.